Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de São Francisco de Assis, padroeiro desta comunidade, este grande santo que é tão venerado em toda a igreja, este santo que nasceu lá no século XII, no ano de 1182. São Francisco nasceu em Assis. Nós estamos aí no apogeu da Idade Média. A Idade Média foi chamada pelos iluministas, lá no século XVIII, de Idade das Trevas. Mas a verdade é que as trevas vieram com eles. Eles chamaram o século XVIII de o século das luzes. E, de modo propagandístico, então, chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Mas a verdade é que a Idade Média foi começando lá com a queda do Império Romano no Ocidente, no século V. De fato, aquele início da Idade Média foi bastante complicado, com as invasões bárbaras, a queda do Império Romano, então o caos se instalando, o colapso de uma civilização, a desordem, as pessoas fugindo das grandes cidades. De fato, foi um tempo difícil ali no começo da Idade Média. E nós podemos até fazer um paralelo com os nossos tempos, porque nós também estamos assistindo ao colapso de uma civilização. Tempos de crise política, crise econômica, crise moral, crise religiosa, todos os tipos de crise que nós quisermos. Mas a igreja foi reconstruindo a civilização a partir dos escombros da cultura clássica, foi construindo uma civilização cristã, aquilo que hoje nós chamamos de civilização ocidental, que é a civilização que hoje está em colapso, pelo menos desde o século XVI, por causa da Revolução Protestante, lá no final da Idade Média. Então, São Francisco de Assis se situa numa época de ouro da cristandade, de uma civilização europeia cuja cultura tinha sido profundamente transformada pelo Evangelho. O que não significa, evidentemente, que não houvesse problemas, que fosse um paraíso aqui na terra, porque isso só lá no céu. Mas a igreja tinha evangelizado os povos bárbaros, civilizado, constituído reinos católicos. Então, toda a cultura era permeada pela fé católica, pelos valores do Evangelho. E São Francisco nasce aí naquela época em que começa a surgir a burguesia. Os comerciantes. O pai de São Francisco era um comerciante de tecidos. Então, São Francisco pertencia àquela burguesia nascente. Tinha uma vida relativamente confortável para os padrões daquela época. E o seu sonho era se tornar nobre,
portanto, ele se torna cavaleiro, vai para uma cruzada para buscar a honra. E nessa guerra, ele fica preso, ele é capturado, ele é preso. Não se sabe exatamente o que aconteceu. O fato é que aquilo muda a vida de São Francisco e quando ele volta para a casa dos pais, ele entende que o que ele buscava era vão, as glórias, as riquezas deste mundo, e ele decide seguir Cristo numa vida de pobreza, de castidade, de penitência. São Francisco era um leigo, nunca foi sacerdote, depois, por ordem do Papa, acabou recebendo a ordenação diaconal para que pudesse pregar o Evangelho, porque era necessário ser membro do clero para poder pregar. Mas São Francisco, nós sabemos, nunca teve a intenção de fundar uma nova ordem, não quis receber a ordenação sacerdotal, não se achava digno e também não sentia que essa fosse a vocação, o chamado de Deus. Mas é importante entender o seguinte, que na época de São Francisco havia os monges, os beneditinos, por exemplo, ou os agostinianos e outras ordens que viviam nos mosteiros, levavam uma vida contemplativa, de oração, de trabalho, faziam um voto de estabilidade, então viviam naquele mosteiro durante toda a vida, rezando, trabalhando. Havia os padres seculares, as pessoas casadas. São Francisco sentia que a sua vocação era algo diferente. Então, ele ingressa naquilo que na época se chamava a Ordem dos Penitentes. As pessoas que faziam penitência pública, porque tinham cometido pecados graves e faziam penitência publicamente. É por isso que São Francisco se veste com uma roupa grosseira, corta os cabelos. Ele quer seguir Cristo pobre. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É sempre bom que a gente se lembre. São Francisco enxergava, procurava se configurar a Cristo pobre, em primeiro lugar, contemplando o mistério da encarnação. Foi ele quem primeiro montou um presépio. A tradição de montar o presépio no Natal tem a sua origem em São Francisco, porque ele dizia: é importante contemplar o mistério da encarnação, porque ali é a kenosis, é o rebaixamento, é o esvaziamento do verbo que se fez carne, que se fez homem. Sendo rico, ele se fez pobre, ele se despojou de sua glória e se fez homem como nós, igual a nós em tudo exceto no pecado. Então Cristo pobre ali no presépio, na manjedoura. E São Francisco, vendo aquele ato de humildade, de pobreza, pensava: Cristo se fez pobre por mim, eu tenho que me fazer pobre por Ele. Ele se despojou de sua glória por amor a mim, desceu do céu, eu tenho que me despojar também, eu tenho que me desapegar dos bens materiais.
de todo e qualquer tipo de apego, por isso a castidade, por isso a pobreza, por isso a obediência, a penitência. São Francisco era um homem extremamente penitente. Fazia jejuns, vigílias de oração e tantos outros tipos de penitência corporal. Depois, a pobreza de Cristo no Calvário, na cruz. Jesus, pobre, despojado de tudo, crucificado. A segunda leitura que nós lemos hoje, da carta aos Gálatas, São Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas da paixão de Cristo, da morte de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Por causa desse texto, alguns imaginam que São Paulo tenha recebido os estigmas de Cristo. Não é claro, pode ser que São Paulo esteja falando figurativamente, do ponto de vista apenas espiritual, mas pode ser que São Paulo tenha, como ele diz aí, carregado no seu corpo as marcas da paixão de Cristo, os sagrados estigmas. E nós sabemos que São Francisco, durante a quaresma de São Miguel, no Monte Alverne, que era um tempo, desde a Assunção de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto, até a festa do Arcanjo São Miguel, ele se dedicava à oração e ali nos últimos dias, pouco tempo antes da sua morte, ele então recebe os sagrados estigmas. Cristo aparece em forma de um serafim com asas e lhe comunica essa participação no mistério do seu sofrimento. Então, ali acontece também essa configuração a Cristo pobre, no mistério da cruz, Cristo despojado de tudo, desfigurado. Também Cristo pobre na Eucaristia, ele desce do céu e se faz pão, se faz alimento. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. O pão, que é a hóstia, o pão sem fermento, o pão feito de farinha de trigo e água, esse alimento básico, pobre. E Jesus se faz presente, realmente presente na Eucaristia. São Francisco era um grande adorador do mistério eucarístico de Jesus. E ele então encontrava a pobreza de Cristo na Eucaristia. De novo, assim como lá no presépio, assim como lá no Calvário, São Francisco vê no altar Cristo pobre e diz: ele se fez pobre por mim e eu devo me fazer pobre por ele. Ele se despoja na Eucaristia, assim como lá no presépio, assim como lá no Calvário, ele fica vulnerável, ele se faz pequeno, e eu preciso me fazer pequeno também, pobre também, humilde também, por amor a ele, para retribuir, para corresponder o seu amor. E finalmente, claro, também a experiência de São Francisco de ver o Cristo pobre nos pobres, nos doentes, nos sofredores. É marcante aquela experiência de São Francisco com um leproso que ele encontra no meio do caminho e ele sente repugnância quando vê as chagas, as feridas daquele leproso, e ele então beija aquelas feridas para que Cristo lhe dê a graça de reconhecê-lo e amá-lo nos pobres, nos sofredores, nos necessitados. Então ali também, no amor ao próximo, como Cristo disse: tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Outra característica de São Francisco é ver
a presença de Deus nas criaturas, na criação, na natureza criada. E São Francisco, naquele momento ali, no século XII, começo do século XIII, ele morre em 1226, na tarde do dia 3 de outubro, e até São Francisco morre de tal modo que nós nem dizemos que ele morreu. Na liturgia se comemora o trânsito de São Francisco, seja a sua passagem deste mundo para o Pai. Então ele viveu ali 43, 44 anos apenas. São Francisco é capaz de ver Deus presente na natureza porque, como eu disse, a igreja ao longo daqueles séculos foi purificando o modo como as pessoas viam a natureza. Porque os pagãos divinizavam a natureza e as criaturas, eles adoravam os astros, eles adoravam os seres como se fossem o próprio Deus. Os pagãos adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o mar, adoravam até alguns animais. E a fé cristã vai ensinando que as criaturas são obra do Criador, que não são divinos, mas a sua origem é Deus. Então, ele vê na criação obra, saída das mãos de Deus. As criaturas de Deus são, de certo modo, alegoricamente, nossos irmãos e irmãs, mas não são divinos. O ser humano é a obra-prima de Deus, a síntese de toda a criação, e Deus nos confiou o cuidado das criaturas, lá no início do Gênesis. Então também a criação como reflexo de Deus, como imagem de Deus. Essa é também uma característica de São Francisco, lá no Cântico das Criaturas. Porque agora as pessoas já não tinham mais aquela visão que os pagãos tinham. E, de modo contrário, hoje nós vemos o processo contrário, né? Um processo de paganização, um neopaganismo, e as pessoas tendem a voltar a cultuar as criaturas sem essa distinção clara entre o Criador e as criaturas, divinizar a natureza, numa relação pouco sadia com a criação. Então nós devemos pedir a São Francisco que interceda por nós, para que, como ele, nós sejamos penitentes, para expiarmos os nossos pecados, para purificarmos o nosso coração, porque o que São Francisco queria era se unir intimamente a Deus, nosso Senhor, a Jesus Cristo, imitar o exemplo de Cristo, retribuir, corresponder. Cristo se fez pobre por mim, eu devo me fazer pobre por ele também. Humilde, pequeno, como diz o Evangelho de hoje. Pai, eu te louvo porque escondestes estes mistérios aos sábios e entendidos e os revelastes aos pequeninos. Então, pedir a São Francisco que nós sejamos capazes de contemplar Deus presente no presépio, no Calvário, na Eucaristia, no pobre, na criação. E assim como ele nos amou, amá-lo também, como São Francisco fez, imitar o seu exemplo, contando também com a sua intercessão, porque os santos nos são dados pela Igreja, primeiro, para nós imitarmos o exemplo deles, para eles serem modelo para nós.
e depois também para que nós possamos contar com a sua intercessão, porque são nossos amigos do céu, amigos de Deus que intercedem por nós e que nos mostram que a santidade é possível se o nosso coração é generoso para com Deus. Se nós abrimos o nosso coração para Deus, então Ele realiza em nós a sua obra. Que São Francisco interceda por nós hoje e sempre. Amém.